Olá, alunos do segundo ano, eu sou a professora Michele, tudo bem com vocês? Então, na semana passada nós aprendemos sobre os reinos, a importância dos reinos, falando sobre o reino dos animais, o reino das plantas, o reino dos protistas, o reino dos fungos e o reino das moneras. Essa semana vamos falar sobre a vida das plantas. Você já parou para pensar em como as plantas conseguem o alimento de que precisam? As plantas não dependem diretamente de outros seres vivos para conseguir alimento. É realizado o processo de fotossíntese através da energia solar. Absorvem água e dióxido de carbono da atmosfera, que são transformados em energia. Com isso, há liberação de oxigênio na atmosfera, que renova e purifica o ar. Na presença da luz solar na planta, gera uma substância que chamamos de clorofila. Mas o que é clorofila? A clorofila está presente em muitas partes das plantas, principalmente nas folhas, gerando uma pigmentação de cor verde. Além da realização da fotossíntese, existem outras características das plantas que possuem pelo menos alguma delas: raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Vivem fixos ao solo, ou seja, precisam do solo ou de outro suporte para se desenvolver. Elas não se locomovem, ou seja, não se movimentam no ambiente de forma como fazem, por exemplo, nós seres humanos. As plantas são seres vivos macroscópicos, ou seja, suficientemente grandes para ser observado a olho nu. As plantas, assim como os animais, respiram. As plantas são diferentes uma das outras. Existem plantas grandes que vivem em ambientes de clima frio e possuem sementes, mas não produzem frutos. Exemplo disso é o pinheiro. Isso porque as sementes dos pinheiros não encontram-se no interior dos frutos, mas ficando expostas. Agora vamos falar de uma outra planta. As mangueiras são grandes e caracterizam por apresentar frutos. Necessitam de calor e períodos secos para poderem produzir frutos. Agora, outra planta que nós vamos falar, as roseiras. São plantas que apresentam flores, não gostam de água em excesso. Tem as plantas pequenas, mais conhecidas como suculentas. Possuem raiz, o talo ou as folhas engrossadas para permitir o armazenamento de água. Agora nós vamos falar um pouco sobre as plantas carnívoras, que possuem a capacidade de capturar suas presas como pequenos animais, incluindo insetos como mosquitos, aranhas e sapos pequenos. São usados como complemento nutricional. Utilizam essa técnica porque vivem em solos pobres de nutrientes. As espécies mais conhecidas, sem dúvida, são as dioneias, que possuem folhas que se fecham sobre o inseto quando este pousa sobre ela. Mas o que acontece que quando eu coloco o meu dedo numa planta carnívora, se colocarmos o dedo em uma planta carnívora, nada acontece. Por quê? Essas plantas são incapazes de consumir seres humanos, embora possam, por reação natural, fechar-se quando colocamos o dedo sobre elas. Hoje conhecemos um pouco das plantas, né? Porém, as plantas também estão presentes na maioria dos ambientes que frequentamos, em área como modificada pelas atividades humanas, em reservas naturais ou nas cidades, em praças, jardins e em vasos que ficam dentro da nossa casa. A atividade dessa semana está no livro de ciências, na página 71 e 72. Na nossa próxima aula, nós iremos aprender as estruturas das plantas. Um beijo para vocês, alunos, e até a próxima aula.